Você com certeza deve estar muito mal por esses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Houve inúmeras epidemias e pandemias que devastaram a Terra no passado. Muitas já foram esquecidas e enterradas nos livros de história. Hoje mostraremos as epidemias que quase acabaram com a população mundial. A epidemia número 1 é considerada a pior de todas, então fique ligado que o vídeo de hoje é muito interessante. Mas antes, não deixem de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Bora pro vídeo! Pandemia de cólera. Sua primeira pandemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Foi o quinto maior surto internacional de cólera do século XIX. Espalhou-se pela Ásia, África e também alcançou partes da França, Alemanha, Rússia e América do Sul. Matou 200 mil pessoas na Rússia e 90 mil no Japão. Desde então, a bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos, e portanto ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados, e é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos mais atingidos pela cólera foi o Haiti em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento é à base de antibióticos. Peste de Cipriano. As pessoas descreviam essa pandemia como um sinal do fim do mundo. Estima-se que matava 5 mil pessoas por dia apenas em Roma. Os arqueólogos encontraram algo que parecia um cemitério em massa de vítimas da peste. Seus corpos estavam cobertos com uma espessa camada de sal, que historicamente foi usada como um desinfetante. Os sintomas da doença eram olhos vermelhos e garganta inflamada, gangrena dos pés, diarreia, vômito e às vezes até audição e cegueira. Ela é considerada como um verdadeiro inferno. Gripe espanhola. Cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas em todo o mundo por essa gripe. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia dessa gripe espanhola. Ela foi causada por um subtipo do vírus influenza. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada. E até então o presidente do Brasil, Rodrigo Alves, morreu da doença em 1919. O vírus veio da Europa, a bordo de um navio. O transatlântico desembarcou passageiros infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus, e não existia cura na época. Em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito com cachaça, limão e mel. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita supostamente terapêutica que nasceu a caipirinha. Gripe asiática. Ela foi a segunda grande pandemia de gripe a acontecer no século XX. Foi identificada pela primeira vez em fevereiro de 1957 e rapidamente se espalhou para outros países do mundo. Embora seja considerada a menos severa das 3 pandemias de influenza no século XX, ainda causou cerca de 1 a 2 milhões de mortes em todo o mundo. Esta pandemia foi causada pelo vírus H2N2, um misto da gripe aviária e do vírus da gripe humana. Nos primeiros meses, o vírus se espalhou pela China e regiões vizinhas. Após alguns meses, atingiu os Estados Unidos, Inglaterra e continuou se espalhando. A gripe asiática afetou entre 40% e 50% das pessoas no mundo, sendo que dessas 25% a 30% apresentaram a forma clínica típica da doença. A maior parte dos óbitos foi por pneumonia bacteriana secundária, predominantemente em pessoas muito jovens ou muito idosas. Número 1. Peste bubônica. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. Seus sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos da virilha, axila ou pescoço. Outros sinais são febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é considerada, historicamente, a causadora da peste negra, que balançou a Europa no século XIV. Matando entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Então é isso, galera, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos, o que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal.
Muito obrigado e até a próxima.